Olá! Vamos mergulhar em uma das perguntas mais profundas que existem. Usando as escrituras cristãs como guia, a gente vai tentar entender as crenças fundamentais sobre a natureza de Deus. A ideia aqui é bem direta. Dentro dessa visão de mundo, quem, afinal de contas, é Deus? Sabe aquela sensação de limite? Acho que todo mundo conhece bem. O tempo que parece que escorre pelos dedos, o conhecimento que a gente sabe que tem um fim, a impossibilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pois é, essa experiência, que é tão humana, é o ponto de partida perfeito para a gente entender o que vem a seguir. Porque a ideia central aqui é toda baseada em contraste. E é aqui que a coisa fica interessante. Segundo essas fontes, Deus é apresentado como o completo oposto da nossa realidade. Onde a gente tem limites, ele é infinito. Onde a gente muda o tempo todo, ele é imutável. Essa diferença radical, sabe, é a base de tudo que a gente vai explorar agora. Ok, então, o que significa de verdade ser infinito e imutável? Vamos detalhar um pouco melhor os atributos que definem essa natureza. Ser eterno, ter um conhecimento total e estar presente em todos os cantos. Primeiro ponto-chave: Deus é descrito como um ser espiritual. O que isso quer dizer na prática? Pensa só, sem um corpo, não existem as limitações que a gente conhece tão bem, né? Cansaço, fome, nada disso se aplica. A imagem que se forma é de um espírito puro, completamente livre. E aqui o conceito vai ainda mais fundo. A ideia é que Deus existe fora do tempo como a gente o conhece. Enquanto a nossa vida tem um início e um fim, ele é descrito como alguém que sempre existiu e sempre vai existir, sendo exatamente o mesmo. Sem começo, sem fim, sem mudança nenhuma. E sobre o conhecimento? Bom, a onisciência é muito mais do que simplesmente saber muito. A ideia é de um conhecimento absoluto e perfeito de tudo, desde sempre. Para Deus, não existe surpresa. Passado, presente e futuro são conhecidos de uma vez só, simultaneamente. E do mesmo jeito que ele estaria fora do tempo, Deus também é descrito como estando fora do espaço. Ser onipresente significa que ele não está preso a um lugar. Ele está totalmente presente em todos os lugares o tempo todo. Essa ideia de onipresença é capturada de um jeito muito pessoal nesse salmo. Veja que não é um conceito frio, abstrato, é uma realidade íntima. Não existiria lugar nenhum, do céu ao abismo mais profundo, onde se pudesse fugir da sua presença. Agora, ser infinito, onisciente e onipresente tem uma consequência bem lógica e poderosa. Isso nos leva direto para as ideias de poder absoluto e da total independência de Deus. Repara só como uma ideia vai puxando a outra. Se Deus é todo-poderoso, onipotente, né? Então o seu plano não tem como dar errado. E se o plano é infalível, ele vai necessariamente realizar tudo o que determinou. A conclusão disso tudo, ele não precisa de nada nem de ninguém para existir ou para fazer o que for, totalmente autossuficiente. Essa doutrina é super reforçada em documentos históricos da fé cristã. A ideia central é que Deus não precisa de nada que ele mesmo criou, porque toda a vida, toda a glória e toda a bondade já estão nele. A gente depende de tudo ao nosso redor para viver. Ele não depende de absolutamente nada. Isso nos leva a uma virada importante. Se a descrição de Deus é essa, uma pergunta se torna inevitável. Qual seria, então, a resposta humana mais apropriada diante de uma grandeza assim? E é aqui que a nossa análise muda de foco, da teologia para a vida prática. Diante de um ser que é eterno, que sabe de tudo e que tem todo o poder, como a gente deveria responder a isso? A resposta apresentada é uma vida de adoração. E isso não é só um sentimento, não. Se manifesta em ações bem concretas, buscar conhecer mais a Deus, cantar louvores, orar reconhecendo a nossa dependência e, claro, se reunir com outras pessoas em comunidade. E a base bíblica para essa resposta é bem clara. A adoração não é vista como algo opcional, mas como a consequência natural de se reconhecer a glória de Deus. É basicamente dar a Ele a honra que corresponde ao seu nome. E tudo isso, sabe, todos esses atributos e respostas, tudo converge para um único e grandioso propósito para a existência humana, pelo menos segundo essa visão de mundo. Essa busca toda por um propósito é resumida numa pergunta histórica do Breve Catecismo de Westminster. Uma pergunta que vai direto ao ponto. Afinal, qual é o sentido maior da vida?
É isso que prepara o terreno para a gente chegar à conclusão desta análise. E a resposta, que amarra tudo que a gente viu, é esta. O propósito principal da vida humana não estaria em si mesma, mas em glorificar a Deus e encontrar alegria nele para sempre. Ou, colocando de outra forma, a ideia é que os seres humanos foram criados para um relacionamento com Deus. E o objetivo de toda a existência seria honrá-lo em cada pensamento, cada palavra e cada atitude. E isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final, né? Se o propósito da vida é algo assim tão grandioso, focado em uma coisa que vai muito além da gente, como seria na prática viver uma vida assim? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.